Muito bem, pessoal. Vamos fazer a correção da nossa segunda avaliação aqui por vídeo, tá? Então, a primeira questão é uma questão que a gente fez em sala para calcular a integral dupla da função x y ao quadrado sobre a região delimitada pelas curvas y igual a 9 e y igual a x2. Muito bem. Então, a primeira questão, calcular a integral de x, y2 sobre essa região aí, que é a região delimitada por essas curvas. Então você tem uma parábola, x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, e tem y igual a 9. Então, o que eu quero é calcular sobre essa região aqui. Daí, então, eu preciso desses dois pontos aqui, que são interseções dessas duas curvas. Então, quando é que eu tenho x ao quadrado igual a 9? Isso vai acontecer quando x for mais ou menos 3. Então, esses são esses valores de x. Aqui dentro da minha região, a variação em qualquer ponto é desde a curva x ao quadrado até a curva y igual a 9. Então, a minha integral vai ficar o seguinte. Eu vou desde x ao quadrado até 9, y, né, variando de x ao quadrado até 9, e esse x varia de menos 3 até 3. Xy ao quadrado, dy dx. Pronto, aí é fazer a integral. Isso vai me dar a integral de menos 3 até 3, se eu faço a integral de x, y ao quadrado com relação a y primeiro, então x é considerado como constante, y3 sobre 3 de x ao quadrado até 9 dx. Então eu vou ficar com a integral de menos 3 até 3 de x, que multiplica 9 ao cubo sobre 3, menos x, que multiplica x ao quadrado ao cubo sobre 3. Isso tudo aqui sendo integral com relação a x. Então eu vou ficar com 9 ao cubo sobre 3, multiplicado pela integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, menos. Aqui eu vou ficar com x à sétima. Então, x à sétima, fazendo a integral, vou ficar com x oitava sobre 8, que multiplica 1/3. Certo? Isso tudo avaliado de menos 3 até 3. Ora, mas como os expoentes aqui são pares, se eu colocar um número negativo no lugar de x, isso vai dar a mesma coisa que colocar um número positivo no lugar de... um número com o mesmo módulo no lugar de x. Então, isso aqui vai dar, substituindo essa função aplicando em 3, menos essa mesma função aplicada em menos 3. Só que quando eu aplico em 3 ou em menos 3, os valores são iguais. Então, isso aqui dá zero. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão pede para usar coordenadas polares para calcular a integral da função x ao quadrado mais y ao quadrado sobre a região do primeiro quadrante do plano x e y interior à circunferência x ao quadrado mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer integral da função x ao quadrado mais y ao quadrado
sobre a região do primeiro quadrante lá, tá? Só que em coordenadas polares. Acontece que em coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. E a região do primeiro quadrante, né, interior, circunferência aqui de raio 1, vai ser descrita da seguinte maneira. R vai variar de 0 até 1, enquanto θ varia de 0 a π sobre 2. Então a minha integral vai ficar integral de 0 a π sobre 2, de 0 a 1, da função, vai ficar R2, elemento diferencial de área, que é R dr dθ. Pronto. Integral de R3 vai ser R4 sobre 4, de 0 a 1. Então eu vou ficar com 1/4 integral de 0 a π sobre 2 de dθ, que é θ. Então é 1/4 de θ aplicado em 0 e em π sobre 2. Isso vai me dar π sobre 8. A terceira questão é uma questão conceitual, de verdadeiro ou falso. A primeira alternativa é a integral tripla de uma função de 3 variáveis representa o volume de um sólido tridimensional. Então, esse sólido tridimensional, né, não é verdade, tá? Esse aqui é uma afirmação falsa. A integral tripla, ela não representa um volume de um sólido. Ela só representa um volume de um sólido se você estiver fazendo integral tripla do elemento diferencial de volume. Isso aqui é o volume. Mas se for integral tripla de uma função, isso não me dá um volume. Veja bem, uma integral simples de uma função de uma variável vai te dar uma área, certo? Uma integral dupla de uma função de duas variáveis vai te dar um volume. Uma integral tripla me daria um hipervolume, uma coisa de R4. Tá? Que eu não sei nem o que é, eu não consigo visualizar isso. Mas não é verdade que seja o volume de um sólido tridimensional. Já a integral tripla, pensado como a soma contínua de valores de uma função, isso aqui é verdadeiro. Tá? Então, integral tripla é eu somar todos os valores da função, né, aplicada aí aos pontos de uma região sólida. Mas isso é diferente de dizer que seja o volume dessa região. A próxima questão pede para você usar coordenadas cilíndricas para calcular o volume da região acima do plano XY, determinado pelo paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e pelo cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E aí tem uma sugestão. Você encontrar as equações do paraboloide e do cilindro em coordenadas cilíndricas para determinar os limites de integração. Muito bem. Então, na questão 4, você tem aí um paraboloide,
Aí isso é delimitado aí por um cilindro. E eu quero saber qual é essa região aqui que está aqui dentro. Certo? O volume disso. Então, eu vou fazer integral tripla em coordenadas cilíndricas do elemento diferencial de volume. E aí eu preciso saber o que é que acontece aí. Que região é essa? Ora, o paraboloide aí é descrito como z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Em coordenadas cilíndricas, isso significa que eu vou olhar x como r cosseno θ e y como r seno θ, então isso é r ao quadrado. Tá certo? E a minha região ali da circunferência, então x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso significa dizer que r ao quadrado é igual a 1, ou seja, r igual a 1. Por que eu não tenho r igual a menos 1? Ora, porque r é a distância da sombra do ponto até a origem. Essa distância não vai ser negativa nunca. Então, a minha região vai ficar o seguinte, a minha integral aí tripla vai ficar eu estou tendo um probleminha aqui. Então eu vou ter z variando desde 0, que é o plano xy, até encostar no paraboloide. Então, z vai desde 0 até o paraboloide. R e θ. R vai desde 0 até 1, que é a circunferência que vai ficar embaixo aí dessa figura, e θ vai de 0 a 2π. Certo? Então você vai ter integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1, da integral de 0 até R2, de R dz dr dθ. Então eu vou ficar com a integral de 0 a 2π, da integral de 0 até 1, de Rz, de 0 até R2, dr dθ. Então isso me dá integral de 0 a 2π, da integral de 0 até 1, de r ao cubo, dr dθ. Integral de 0 a 2π, integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4, de 0 até 1, dθ. Então isso é 1/4 da integral de 0 a 2π dθ. Integral de dθ é θ, então eu vou ficar com 1/4 de 2π, que é π sobre 2. Pronto. Essa é a integral pedida. Na quinta questão, pede para você encontrar a equação do paraboloide em coordenadas esféricas. Ora, vamos relembrar aqui. O que são as coordenadas esféricas? Dado um ponto qualquer, eu tenho a distância até a origem, então isso vai ser ρ. Eu tenho um ângulo aqui com o eixo z, que é φ. E isso vai gerar uma sombra aqui, que tem um ângulo θ com o eixo x.
Muito bem. Então, nesse caso, você vai ter x igual a ρ seno φ cosseno θ, y vai ser ρ seno φ seno θ, e z é ρ cosseno φ. Sendo assim, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado vai me dar ρ cosseno φ igual a ρ seno φ ao quadrado cosseno θ ao quadrado mais ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ seno ao quadrado de θ. Juntando os quadrados de cosseno de θ e de seno de θ, eu tenho 1. Então, isso aqui vai ficar ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ. Então, eu posso passar esse ρ para cá e esse seno ao quadrado para cá, de maneira que eu vou ficar com ρ ao quadrado sobre ρ igual a cosseno de φ sobre seno ao quadrado de φ. Ou seja, ρ igual a cosseno de φ sobre seno ao quadrado de φ. Essa é a equação em coordenadas esféricas, tá ok? Era isso. Um abraço aí e até quarta-feira.